Uma investigação SIC da autoria do jornalista José Manuel Mestre, que está agora connosco na edição da noite. São também nossas convidadas a fiscalista Ana Augusto e Fernanda Rodrigues, presidente da Associação dos Profissionais dos Serviços Sociais, que se junta em direto a partir de Matosinhos. Boa noite a todos. Boa noite a todos, bem-vindos. José Manuel Mestre, gostaríamos de ouvir primeiro as tuas impressões sobre este caso. Estiveste no lar, conversaste, além do Presidente, também com familiares dos idosos, que são utentes desta instituição. Estamos a falar de um caso em que são acomodadas neste lar mais pessoas além das vagas previstas. São pessoas que são tratadas em que condições? Em excelentes condições. Toda a gente me diz, aliás, importa aqui fazer uma nota prévia, penso que ficou muitíssimo claro na reportagem, mas ninguém diz que este Presidente tem qualquer desvio de dinheiros em proveito próprio. Tudo o que dizem será em proveito da instituição se há aqui ilegalidades. A outro ponto é que toda a gente diz que as pessoas são muito bem tratadas. E o Presidente fez questão, antes de nos dar esta entrevista, de me mostrar a IPSS. O lar da IPSS, porque há duas instalações, há esta onde funciona um lar e um berçário, uma creche, e há uma outra antiga instalação onde funciona um centro de dia, que é a sede da instituição. E, de facto, estas instalações são excelentes, são de excelência, e não se percebe porque é que nestas condições se arrisca. O Presidente diz-se sempre muito preocupado com a questão financeira. É o primeiro a assumir, de facto, que a instituição precisa de dinheiro e percebe-se pelas imagens que esta associação tem muito boas condições. Mas o que é que este caso nos diz, Zé Manuel, sobre a forma como estas instituições são financiadas? Porque às páginas tantas parece que vale tudo para arranjar dinheiro. É um pouco, mas isto não deveria valer, porque as regras são muito claras. Eu não sei, todos nós, eu daqui a 30 anos, provavelmente vou precisar, 30 se cá estiver ou mais, de um lar. Todos nós esperamos ter um sítio com condições e acho que a sociedade portuguesa não preparou os seus velhos e vai envelhecer muito mais para isto. E há muito poucas instituições com esta qualidade. E a partir daqui entramos num ciclo vicioso muito complicado, que é as pessoas sujeitam-se a violações da lei para conseguirem ter os seus idosos em boas condições. Sendo que eu ouço relatos, e ouvi-os durante este trabalho, de que há muitos sítios clandestinos, com lugares para pouca gente e em que não justificam obras e, portanto, não se legalizam, e com medo das pessoas caírem nesses sítios ou em lares que são meros armazéns de velhos, toda a gente acaba por aceitar estas regras. Ou seja, Depois, consegues perceber claramente porque é que estas pessoas, estes familiares, se sujeitam a estes esquemas? Sim, e não é por acaso que temos aqui muitos documentos de pessoas com quem eu falei que não deram a cara. Têm receio pelos seus idosos, têm receio até pela tranquilidade dos dias deles, verem os filhos a falar na televisão sobre aquele caso, dizendo que eles estão lá muito bem. Agora, quando podem estar melhor ali, aceitam cometer uma coisa que sabem que é ilegal. Sendo que não lhes é dito. Estes idosos muitas vezes estavam em listas de espera. Chegam lá e não há lista de espera. Mas como é que não há? Mas já há aqui uma solução. Entra por uma vaga privada. E eles pensam que entram por uma vaga privada. E segundo relatos que me fizeram, quando vão pagar, pela primeira vez, isto tem 2 recibos, mas é a mesma coisa, só tem de dar o valor, que são os tais 1000 euros. E depois, às vezes há vagas, porque me disseram, eu não vi nenhum desses papéis, relativos a centros de dia. A maior parte tem apoio domiciliário. E apoio domiciliário, provavelmente, uma razão. É que a Segurança Social paga 110 euros, mais ou menos, por centro de dia. Mas pelo apoio domiciliário pode chegar a pagar, de acordo com as várias serviços que podem ser utilizados, até 254. Mas, na realidade, todos eles estão acomodados lá? Na realidade, estão acomodados. Eu não sei em que condições. Ouvi dizer, mas não posso confirmar isso, serão camas que são colocadas a mais em quartos. Eu perguntei ao Presidente os seus quartos eram de quantas pessoas, ele disse-me que eram de individuais e de 2 pessoas. Isto, por exemplo, numa fiscalização, deveria ser verificado o número de pessoas que lá estavam e era fácil perceber. Porque se a instituição está aprovada para ter, neste caso, 52 vagas com participação da Segurança Social e depois com uma outra parte que é a comparticipação familiar, mais 4 vagas privadas, não pode haver mais. Porque as regras são aquelas.
Mas a verdade é que os fiscais chegaram a este caso através de uma denúncia, e ainda ouvimos na reportagem o próprio Presidente referir que há 6 meses houve uma inspeção em que não foi detectada nenhuma irregularidade. E, no fundo, sabemos que estas práticas já acontecem há algum tempo, pelo menos nesta instituição. Aliás, eu acho que aqui, provavelmente, devido a essa denúncia, o Ministro disse no Parlamento, depois do caso Raríssimas, que havia 40 inspeções no terreno, no início de dezembro, salvo erro. Isto começou, portanto, no dia 19 de dezembro, agora se calhar há muitas mais. Eles próprios disseram ao Presidente que há muitas. Agora, o problema tem a ver, se calhar, com o tipo de inspeções. Eu tenho aqui vários relatórios da Segurança Social, que são os chamados relatórios, visitas de acompanhamento técnico, e depois é preenchido um relatório. Eu vou dar um exemplo, não deve ter sido por acaso que esteve lá, logo na segunda-feira seguinte de manhã, o delegado de saúde para verificar as condições de armazenamento ou as condições dos produtos alimentares. Em 30 de junho de 2014 houve uma visita, uma inspeção, ou uma visita de acompanhamento, chamemos-lhe assim porque é assim que se chamam, que detectou na despensa, espaço onde guardam grandes quantidades de produtos alimentares, 2 arcas com produtos doados. Sendo, eu estou a ler o relatório, que está assinado pelo próprio Presidente José Jesus da Silva, sendo que uma das arcas menciona produtos fora do prazo, não consumir. E perguntam aos inspectores qual o fim destes alimentos e a razão de os guardarem se não são para consumir. Conclusão. Esta situação deverá ser rapidamente alterada. Ou seja, o que resulta sempre de situações dúbias é uma recomendação. E, portanto, as muitas IPSS deste país sabem que normalmente, pelo menos é o que eu deduzo das visitas de acompanhamento que li, destas inspeções, é que são feitas recomendações. E este, se calhar, é um dos grandes problemas. Há inspeções, em alguns casos detectam os problemas, mas se calhar não há o suficiente receio para os combater. O Presidente da República, confrontado depois do caso Raríssimas, num momento com pelo menos 2 perguntas bem claras de jornalistas em que lhe perguntavam: acha que deve haver mais fiscalização ao terceiro setor? Não respondeu. É completamente atípico nele. Ainda por cima estava a falar daquele caso. Há uma terceira pergunta, mas que seria sobre outro caso, mas essas 2 são muito claras. Provavelmente ele próprio tem conhecimento de uma situação que até é complicada, porque há um modus de funcionamento que prevê esta lógica de recomendação, mas esta lógica provavelmente deixa acumular as coisas e aquilo que vimos neste lar, provavelmente é o exemplo de muitas coisas que todos nós já ouvimos muitas vezes. Não deve ser por acaso, temos só dizer que há tantas inspeções a decorrer pelo país. E podemos confirmar isso também, José Manuel Mestre, com o que terá certamente a dizer a Fernanda Rodrigues, que está connosco a partir dos estúdios em Matosinhos, a Presidente da Associação dos Profissionais dos Serviços Sociais. Fernanda, boa noite, bem-vinda. Referíamos aqui esta questão de que esta situação retratada nesta reportagem é muito mais comum do que aquilo que imaginamos e isso acontece, na sua opinião, porquê? Porquê é que é aparentemente tão fácil embarcar em esquemas que são ilegais nestas instituições de solidariedade social? Eu julgo que é muito difícil generalizar uma opinião relativamente a esta matéria, porque imagino que em alguns casos isto se fará, digamos, de má fé e noutros seguramente se faz porque as pessoas não encontram outras formas de solucionar os problemas. Uma das coisas que foi aqui referenciada e que eu julgo que devemos dar atenção é a existência de listas de espera. E as listas de espera, obviamente, tornam-se num fator de pressão muito forte a vários níveis, das famílias, das próprias instituições. E eu não estou convencida, de maneira nenhuma, que, digamos, a maioria das instituições funciona assim. Mas julgo que temos neste momento evidência de que tem de haver, efetivamente, uma melhoria da inspeção, da fiscalização, mas, sobretudo, do meu ponto de vista, do acompanhamento técnico destas instituições. De tal forma que, por exemplo, se possa preservar, como há bocadinho era levantada também essa questão, a própria autonomia dos profissionais. Isto é, a direção tem um papel, a maior parte das direções
são constituídas por voluntários e que muitas vezes sobrepõem a sua apreciação relativamente ao que fazer àquilo que são as indicações dos próprios técnicos. Eu acho que Fernando Rodrigues falava aí da questão da fiscalização e de parecer, de alguma forma, insuficiente a forma como ela é feita. Acha que pode haver conivência dos técnicos também com os fiscais que, no fundo, fecham os olhos a situações destas? Não creio, não o posso afirmar e não creio. Acredito sim que, digamos, a Segurança Social se viu, digamos, privada de muitos profissionais nos últimos anos. Digamos, as próprias políticas de restrição e de cortes orçamentais levaram a isso. E que essa hipótese acho que tem de estar em cima da mesa, digamos, o apoio, o acompanhamento dado às instituições provavelmente tornou-se um apoio mais enfraquecido. E que, digamos agora, a evidência que é criada, e ainda bem que a sociedade civil está a reagir relativamente a estas situações, denunciando, falando das coisas abertamente, nos pode pôr de novo no trilho do que tem de ser o papel da tutela. De qualquer forma, deixem-me salientar que aquilo que existe está a funcionar. E, portanto, nós não estaríamos aqui a conversar isto se efetivamente não estivesse a decorrer uma inspeção, e ao que ouvi agora, é uma inspeção que decorre já há um mês, e que seguramente vai ter que concluir o seu trabalho, dizia o senhor jornalista, que provavelmente com recomendações, e aqui coloca-se uma outra questão muito interessante. Tem sido muito difícil ao longo dos tempos estabelecer aqui uma relação de sã convivência entre a autonomia das instituições e a tutela do Estado. Eu acho que é a altura de voltarmos a olhar para isso e perceber quais são os limites de uma coisa e de outra. Sendo que, em alguns casos, eu julgo que temos boas condições para melhorar, quer uma coisa, quer outra, mas não esqueçamos que a maior parte dessas instituições são financiadas pelo erário público e que, obviamente, há que dar contas da boa aplicação desses financiamentos. E vamos falar também um pouco sobre esses donativos que são feitos para estas instituições. Vamos levar a conversa um pouco também para a questão da fiscalidade. Ana Augusto, boa noite, bem-vinda. Há aqui aspectos fiscais do setor social que importa perceber e este caso assenta aqui num esquema, já o referimos, em que eram atribuídas vagas ilegais a utentes que eram acomodados no lar em troca de donativos. E fiscalmente, o que é que implica um donativo a uma instituição? Perdão, boa noite. A questão do donativo é muito relevante no âmbito de uma instituição deste género. Primeiro, porque cai fora de qualquer tipo de tributação da própria entidade. Em segundo lugar, porque é dedutível em sede de IRS ao abrigo daquilo que normalmente se apelida ao Estatuto do Mecenato. Portanto, é considerado como um donativo ao abrigo do regime do mecenato e, portanto, é dedutível em sede de IRS. Neste âmbito, acaba por ser vantajoso para ambas as partes. O que é que está errado é que o donativo tem necessariamente que ser sem qualquer tipo de contrapartida. O que aqui, aparentemente, estamos a falar de uma mensalidade e portanto, coloca totalmente em causa a questão da falta de contrapartida que deveria existir. Ou seja, deixa de ser um donativo, claramente, e estamos a falar de um pagamento de uma mensalidade normal, como se fosse ao abrigo de uma vaga privada nestas instituições. Portanto, isso claramente é algo que, aparentemente, se for real, se se verificar que aconteceu efetivamente, aí temos um problema ao nível do próprio financiamento da IPSS e ao nível da dedução em sede de IRS que cada familiar terá feito ao abrigo dos donativos que realizou mensalmente. Ou seja, em termos fiscais, tendo deixado de ser um donativo, ele tem que ser tributado. Exatamente. E tem que haver uma declaração à Segurança Social. Correto. Tem que haver uma declaração à Segurança Social, tem que haver uma declaração à Administração Tributária e Aduaneira e poderá ter que haver uma correção em sede de dedução de IRS que foi feita por cada um. Implicações para a própria IPSS, nesta altura, esta situação poderá ter? Em termos fiscais, em termos tributários, poderemos olhar em duas perspectivas. Uma, que seja um financiamento feito para a atividade que é prosseguida pela própria IPSS e, portanto, tudo aquilo que é rendimento de uma entidade deste género
para prossecução dos fins para que foi constituída, não será tributado em sede de IRS, portanto, de IRC. Portanto, para efeitos da própria IPSS, o recebimento daquele rendimento como donativo ou como pagamento de serviços quase que é irrelevante. Onde é que entra aqui a grande questão? É, como explicou muito bem, é para efeitos de obtenção de subsídios associados ao valor que aquela entidade recebeu. Ou seja, se nós estivermos a falar de um pagamento que depois é considerado para efeitos de apoio domiciliário, eu com esse dinheiro que recebi, com esse serviço que estou a prestar, posso ir buscar subsídio ao Estado. Ou seja, estamos a falar de um benefício que é dado pela Segurança Social por causa de um serviço que não era de todo prestado. Correto, precisamente. O grande impacto está aí. E como é que é possível, Ana, esta situação escapar a uma fiscalização? Tudo passa pela análise das contas daquela entidade. Só com uma análise muito fina é que nós percebemos, é que qualquer entidade que vá olhar para as contas desta entidade pode perceber que o dinheiro foi recebido de forma fixa, mensal, de forma igual, por esta mesma pessoa todos os meses. Bem, isso tem que ser uma análise que ultrapassa quase aquilo que é olhar para o balancete de uma entidade destas. Com o mero relatório de contas não se consegue perceber, dificilmente se consegue perceber isto. Terá que ser... Porque não vem lá especificado ou especificada a forma como esse pagamento é feito? O valor vem especificado, mas daquele valor não se consegue retirar que ele é feito mensalmente. Dificilmente se consegue apanhar uma coisa dessas a uma primeira análise que não tenha já o intuito de ver o que é que se está a passar. Nós olhamos para as contas de uma entidade destas e o que vemos, aliás, qualquer pessoa pode ir, estas entidades têm que ter as suas contas disponíveis online, no seu site, qualquer pessoa pode ir ver essas contas e ver lá, de facto, uma rúbrica de donativos. Pode ser elevada, menos elevada, mas está lá uma rúbrica de donativos. Não está decomposto quem é que os fez, em que moldes é que os fez, se os fez de forma mensal, ainda reiterada. que o valor global possa, de alguma forma, levantar essa desconfiança. Mas o que estamos aqui a falar, na prática, é uma fraude não só à Segurança Social, como mostra e bem a reportagem de José Manuel Mestre, mas é também uma fraude fiscal. Correto, que pode dar asa a uma queixa, se verificar, os serviços da Segurança Social e poderão comunicar com o Ministério Público para ver se poderá dar asa a algum processo de averiguações nesse âmbito. José Manuel Mestre, enquanto a Ana estava aqui a explicar esta questão dos donativos e a forma como eles vêm referenciados no tal relatório e contas, tu abanavas aí com a cabeça. Sim, porque de facto anuais, tiveste acesso a esses eu tenho aqui relatórios e contas. Até estão aqui os nomes dos tais utentes que estão em situação, estão referidos, com números à frente. Só que ninguém sabe é um valor global, e qual é a situação dos utentes. Por exemplo, está aqui o nome, eu peço que não se mostre, daquela senhora que foi acolhida depois do donativo de 10 mil euros. E está aqui, nas contas, estão aqui os 10 mil euros desse donativo para ela entrar. E foi, de facto, para a conta corrente que estava aqui. E, portanto, essas pessoas aparecem. Tudo aparece nas contas, mas depois o valor dos donativos, eu estava a ver aqui de algumas entidades, não vi nenhum rapidamente referente a alguns, porque não há uma referência a donativos, não consegui ver um que pudesse identificar, é a tal análise fina, porque são várias páginas de balancete com todas as atividades. E essas são as contas do ano passado? Estas são as de 2016, temos aqui as de 2015 e temos aqui as outras contas. Já as outras apresentavam esses indícios dos anos anteriores. É semelhante, o processo é semelhante, embora não seja possível, olhando só para aqui, e isto é entregue na Segurança Social, portanto, olhando só para aqui, perceber, é evidente que uma análise fina pode, que eu não sou capaz de ter, porque não sou nem fiscalista, nem conheço a realidade, eu olhei muito atentamente a tentar perceber, e como não tive ninguém que me explicasse onde é que estava, passe a palavra, o gato, na história, portanto não a detectei, encontrei aqui de facto os nomes de utentes, as situações, mas, por exemplo, estes utentes tinham um número no lar, a não ser que neste caso a senhora já tivesse passado, porque depois eles ao fim de um tempo passavam, e isto é muito importante, para a situação donativo para a situação legal. Da situação legal. A diferença é que a comparticipação familiar reduzia para quase metade. E muitas vezes isto acontecia
segundo me disseram familiares, porque a situação familiar começava a ser muito complicada. E então começavam a pressionar porque já não tinham forma de suportar esta situação de 1.000 euros por mês, porque a comparticipação familiar iria ficar pelos 500, 600 euros. E nessa altura aparecia, portanto, sim, mas agora houve um óbito, nós vamos resolver a situação. Só que isto arrastava-se, em muitos casos, por mais de 2 anos, e depauperando a situação de pessoas que, eventualmente, pelos seus casos, pelas suas doenças, pelo seu contexto social, que exige, porque há um modelo para aplicar o critério de entrada, provavelmente teriam direito a estar lá de acordo com os critérios da Segurança Social e com uma comparticipação da Segurança Social. E de acordo com as regras legais. E houve ou não algum caso de alguma pessoa que tenha tido conhecimento, mas que, de alguma forma, à espera de legalizar a sua situação dentro do próprio lar e à espera de uma vaga que fosse uma vaga reconhecida pela Segurança Social e, entretanto, nesse processo de espera, que, dadas as dificuldades financeiras, tenha sido obrigada a sair do lar? Há um caso das pessoas com que eu falei, acho que ninguém saía, porque nessa iminência acabava por se resolver. E normalmente há uma altura, provavelmente a partir da carta que nós mostramos aqui relativamente a um dos utentes, passaram a escrever cartas ou e-mails à instituição e normalmente depois disso, onde explicavam todo o histórico, e portanto provavelmente em face daquela realidade e da exposição escrita, a coisa resolvia-se com alguma... Funcionava quase como pressão. Funcionava de algum modo como pressão, não quer dizer que fosse, não podemos provar isto, provavelmente até acontecia, mas depois aparecia, porque há óbitos sempre nestes casos, e acabava por aparecer a vaga. O problema é há alguns casos onde a vaga apareceu, isto durou muito pouco tempo. O Presidente, por exemplo, dizia ali que não sabe se as pessoas estavam, tipo uma emergência, que tiveram que ser acolhidas no lar, e provavelmente isto, eu não sei, é permitido, que é alguém que está em apoio domiciliário, que fica muito mal e que precisa de, não há uma vaga e precisa de ser acolhida no lar. E provavelmente até seria essa a justificação para dar à Segurança Social. O que torna isto, com a aparência de clara ilegalidade, é porque isto, em alguns casos, se perpetuou por muito tempo. E, portanto, uma coisa era, durante 2, 3 meses, ocorrer uma situação complicada. Outro caso seria normal, normal, durante meses. E que até seria normal, todos perceberíamos que se criasse uma situação ou camas extra para resolver uma crise, e se calhar o lar até tem condições para isso, não sei. Agora, o problema aqui é quando verificamos que isto se prolongava por períodos muito longos. Fernanda Rodrigues, deixe-me colocar-lhe uma outra questão. Já aqui referimos que não só esta auditoria, esta inspeção que está a ser feita a esta associação, há algumas dezenas também a decorrer um pouco por todo o país. Porque, de facto, o caso da Raríssimas motivou também esse apertar da malha às IPSS. O que é que acha que pode resultar destas dezenas de ações de fiscalização que estão a decorrer? Enfim, pode haver aqui uma espécie de colapso do setor social ou é exagerado pensar dessa maneira? Não creio que o colapso seja a alternativa e seja o caminho. Julgo sim que de facto é preciso garantir a continuação e provavelmente até o reforço das ações de fiscalização, insisto, também de acompanhamento técnico. Não nos esqueçamos que o terceiro setor, nesta área como em algumas outras, no fundo são a linha da frente de uma política pública. E, portanto, eu julgo que o Estado e o organismo de tutela, neste caso o próprio Ministério do Trabalho, da Solidariedade e Segurança Social, terá todo o interesse em que, de facto, haja uma melhoria no funcionamento. Das situações que nos foram reportando, e obviamente não conhecendo em concreto a situação, sempre diria que parece estar à vista que, por exemplo, temos aqui dificuldades relativamente à equidade do acesso. Isto é, no fundo, podemos correr o risco, a partir dos exemplos que nos são dados, que aqueles que têm prioridade e avançam na lista de espera são aqueles que são os mais solventes ou aqueles que são mais respaldados do ponto de vista social.
Ora, de facto, o terceiro setor tem, digamos, tem na sua gênese um outro grau de prioridades e que seria deixar eventualmente para outros provedores, digamos, situações como essa, situações que são solventes, que podem pagar o preço dos serviços e, de facto, instituições como esta têm que estar atentas digamos, à condição de maior carência, quer seja financeira, quer seja também social, dos seus destinatários. E, de facto, se o foco for colocado no dito equilíbrio financeiro, vamos adulterar aquilo que tem de ser, digamos, a ordem de prioridades e, digamos, até os princípios e os valores que devem subjacer ao funcionamento destas instituições. Fernando Rodrigues, há esta outra questão, que enfim não está relacionada com este caso, mas que também é comum a muitos casos que têm vindo à baila, sobretudo depois do escândalo Raríssimas, que é precisamente os cargos que são ocupados por familiares ou de presidentes ou de diretores. Tem uma explicação para o facto desta situação ser tão frequente nas IPSS? A primeira coisa que lhe diria é que isso não é novo. Não é novo, não acontece agora, vai acontecendo sempre. De qualquer forma, gostaria de lembrar que numa situação como esta, o que está em causa não é uma responsabilidade individual. Há um coletivo de órgãos sociais que pode ter que ser chamado à responsabilidade relativamente às opções que são feitas. Julgo, inclusivamente, que situações como esta mereceriam a apreciação dos seus pares. Estas organizações têm federações, têm uniões que têm que ter um papel ativo na sensibilização e na preparação dos dirigentes para que, efetivamente, situações de arbitrariedade de admissões, do predomínio de relações familiares sobre a competência dos profissionais, têm, obviamente, têm de ser banidas, porque, efetivamente, não fazem parte daquilo que é considerado hoje o critério de igualdade de acesso relativamente ao desempenho profissional. Mas isso é muitas vezes suficiente, Fernanda, para lançar a dúvida também sobre a forma como são geridas estas instituições? Não tenho dúvida que sim, e essa é também a minha preocupação. É que se não se agir, de facto, adequadamente, o que nós estamos a fazer é perigar um conjunto significativo de instituições que, uma vez a funcionar adequadamente, podem ser muito importantes para o bem-estar das populações. Agora, é preciso que situações como esta sejam esclarecidas e não sejam só esclarecidas individualmente. Deem lugar, efetivamente, a procedimentos, a formas de convivência com estas instituições que sejam de mútua exigência. Da mesma maneira que as instituições, obviamente, esperam que o Estado cumpra financeiramente as suas tarefas, é necessário que estas instituições deem nota que sabem cumprir do ponto de vista daquilo que fazem, dos acessos, das prioridades que estabelecem, da qualidade do pessoal, da prestação de contas, também os seus deveres. E isso julgo que é um campo que tem que ser melhorado e que, julgo eu, que a própria tutela estará interessada em fazer isso, porque, obviamente, é de mútuo interesse. Fernando Rodrigues, obrigado pela reação da Associação dos Profissionais dos Serviços Sociais a esta investigação da SIC sobre as alegadas irregularidades nesta associação do Seixal. Agradecemos também à Ana Augusto, Obrigada. fiscalista, pelos esclarecimentos que aqui nos deixou e ao José Manuel Mestre pela análise que também ajudou a fazer a este caso revelado pela investigação da SIC. Obrigada aos dois. Obrigada, boa noite.